Nós vamos falar agora, então, em infecções e implantes vasculares. Bom, em 1991, o autor Parodi, ele realizou o primeiro implante endovascular aórtico para doenças aórticas, né, na correção principalmente de aneurisma de aorta. E 2 anos depois, já se viu, então, o primeiro caso de infecção de stent ou de implante endovascular após os procedimentos cirúrgicos serem padronizados. É lógico que com todo o aumento da nossa sobrevida, o envelhecimento da população, existe um número crescente de implantes realizados, tanto por cirurgia aberta, vascular, mas também com a inserção de stents endovasculares. Com isso, houve um aumento da morbimortalidade e dos custos econômicos. E a minha principal mensagem para vocês é que qualquer infecção de implante vascular, se não houver a remoção do implante, a sobrevida desse paciente, infelizmente, diminui muito. Essa remoção do implante deve vir realizada, associada a uma revascularização por via anatômica ou extra-anatômica para um sítio não infectado e associada ao uso de antimicrobianos, muitas vezes por tempo prolongado. E é fácil sempre fazer isso? Nós sabemos que na prática, para quem trabalha com controle de infecção hospitalar, isso não é tão simples, porque são doenças graves, de risco de morte pela própria doença, e a cirurgia em si também não é uma cirurgia fácil de remoção desses casos de infecção de enxerto aórtico. Além disso, o implante vascular, ele não foi desenhado para ser retirado. Ele foi desenhado para dar certo e para nós termos uma via de revascularização arterial importante. E com isso, frustra um pouco quando nós vamos ver as taxas de mortalidade. Se vocês virem, as taxas de mortalidade em 2 anos após o diagnóstico de infecção, ela chega a 100% dos casos, principalmente se houver a retenção desse implante, quer dizer, ele tem que ser retirado. A mortalidade em 5 anos, ela gira em torno de 50%, alguns trabalhos até em 80%, mesmo que se faça o tratamento ideal com a retirada desse implante e com antibiótico-terapia prolongada. E a própria retirada cirúrgica do implante, na evolução desses casos, por si só nesses pacientes, a mortalidade chega até a 50%. E como que ocorre isso? No próprio intraoperatório, desde o início, existe uma exposição às bactérias, com certeza. Nós sabemos que o maior índice de taxa de infecção de sítio cirúrgico ocorre durante o intraoperatório. O próprio trauma cirúrgico, ele é um substrato para a profilaxia bacteriana e a formação de biofilme, dependendo do tipo de bactéria. Forma-se também hematomas e, por melhor que seja a cirurgia, mais experiente que seja o cirurgião, sempre existe ruptura linfática associada à colocação desse implante. Não tem como. Então, muitas vezes, naquela ferida operatória que vocês olham pós-cirúrgica, pós-operatória, vocês veem a liberação de linfa. E nós, clínicos, infectologistas, muitas vezes não sabemos se aquilo realmente é só seroma, que vocês sabem que é o que mais se fala no pós-operatório, né? Ah, tudo é seroma, né? Então, até onde isso é liberação de linfa, é seroma, ou é um processo infeccioso precoce que está se iniciando. No implante desse aneurisma, principalmente tóraco-abdominal, o que ocorre, né? Para você conseguir colocar um implante por cirurgia aberta, ou mesmo endovascular, deve haver uma dissecção cirúrgica próximo ao esôfago e ao intestino, que são sítios contaminados por si só com flora polimicrobiana. Então, eu já vou colocar um implante numa cirurgia potencialmente contaminada. Pode ocorrer a lesão inadvertida da adventícia da aorta, e isso faz com que ocorra uma colonização discreta do enxerto, e isso vai aumentando e podendo formar como uma complicação muito grave, tanto fístulas aorto-brônquicas como fístulas aortoentéricas, que pelo próprio nome é uma evolução crônica da doença, da infecção, que vai formando isso.
Muitas vezes nós não percebemos essa formação inicialmente. E pode ocorrer também a disseminação hematogênica através desses implantes. Reoperações por hematoma, devido ao paciente ser obeso, fator de riscos como diabetes mellito, desnutrição e imunossupressão, também corroboram para o aumento do índice de infecção de sítio cirúrgico nesses casos. Então, nós temos dois tipos de implantes, um por cirurgia aberta e um por endovascular. Na cirurgia aberta, o implante aórtico, ele vai ser costurado, isso é uma foto de internet, infelizmente o mouse não está funcionando. A cirurgia, então, ela é aberta, o implante é costurado, independente do sítio. Existe a formação de um aneurisma aórtico, o saco aneurismático ele tem que ser aberto cirurgicamente para esse implante ser inserido e costurado, tanto proximal como distalmente. Isso pode ocorrer independente do local do aneurisma, que pode ser a aorta, ilíaca ou outras artérias também, depende muito da localização desse aneurisma. E no implante endovascular, que é realizado nas unidades hemodinâmicas por intervencionistas, o implante ele é colocado através de escopia, nós geralmente chamamos de stent, é um material expansivo que você coloca e ele vai se expandindo no local do aneurisma como se ele isolasse o saco aneurismático. O saco continua ali, ocorre uma trombose entre o saco aneurismático e o stent, para que então esse sangue arterial comece a passar por esse stent. Isso interrompe a expansão do aneurisma. Na cirurgia aberta, esse saco aneurismático ele é aberto cirurgicamente, coloca-se um implante, e então ele é costurado por cima do implante. E com isso também ele é isolado da circulação arterial. Parece fácil, eu achei super difícil de entender isso. Para vocês terem noção, eu precisei de uma aula com cirurgião vascular para entender essa parte anatômica que eu estou explicando para vocês. Porque o infectologista não consegue imaginar, inclusive, a gravidade desse tipo de cirurgia. A maioria dos implantes, eles são formados por tecido, tá? São teciduais. Eu também nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E aí, os mais importantes, o material mais importante é o PTFE e o Dacron. O PTFE ele é muito comum na hemodiálise, quando nós optamos em realizar as próteses de hemodiálise para retirar os catéteres de longa permanência que nos dão taxas absurdas de infecção de corrente sanguínea com bacteremias durante as sessões de hemodiálise. O risco de infecção ele é menor e depois de 2 a 3 semanas após a sua inserção, eles já podem ser usados. E o Dacron é o tecido de poliéster, que ele é usado desde os anos 50 para as próteses, tanto endovasculares como de cirurgias abertas. E ele pode ser único, ramificado, modificado, dependendo muito da extensão, então, desse aneurisma. Infelizmente, o diagnóstico e o tratamento são complexos dessas infecções, as manifestações clínicas são multifaces, existe uma ausência de um diagnóstico de imagem padrão ouro, existe a ausência de estudos clínicos bem delineados sobre os antibióticos ideais, as vias de administrações, dose e tempo de uso, e os trabalhos cirúrgicos geralmente são séries de caso. E é frente a essa visão, então, que nós, infectologistas, nos sentimos muitas vezes com as mãos atadas, sem saber o que realmente nós devemos fazer. Por isso, em 2016, e copiando um pouco os guidelines de próteses articulares, de infecções em próteses articulares, criou-se, então, um comitê organizacional que envolveu grupos de infectologistas, microbiologistas, radiologistas e cirurgiões vasculares de vários centros ingleses e tentaram, então, definir um caso, como que ocorreria a definição de caso de infecção de implante vascular. O que é que eu poderia usar? E eles usaram 3 categorias, clínica, cirúrgica, radiológica e laboratorial para isso. E tentaram definir um caso de infecção de enxerto aórtico através de um critério maior associado a um outro critério, que fosse maior ou menor.
e a suspeita de infecção na associação de um único critério maior ou 2 critérios menores para 2 de 3 categorias que eu vou mostrar para vocês. Na categoria clínica e cirúrgica, a presença de pus no intraoperatório é importantíssimo, mas o que mais que eles querem? Microscopia. Será que no exame microscópico realmente é pus ou é só um fluidozinho amarelo que eu tenho ali ao redor do implante? Ou ao redor do implante ou ao redor do suco aneurismático. Existe exposição do implante na ferida, na deiscência ferida operatória? Existe fístula aortoentérica ou aortobrônquica? Existe um aneurisma micótico que eu consigo detectar até na hora que eu abro intraoperatoriamente esse paciente? Eu considero como um critério maior. Critérios menores, sinais locais de infecção, dor, edema, secreção, presença de sangramento, calor, ou a presença de febre, desde que não haja outro foco infeccioso associado, que não a infecção de enxerto aórtico. Radiologicamente, é outro problema que nós temos para fazer esse diagnóstico. Tomografia antes de 7 semanas não adianta fazer. E tomografia é o nosso carro-chefe até então para diagnóstico. Então, quando considerar a tomografia como um método diagnóstico legal para a gente? Presença de gás peri-enxerto maior ou igual a 7 semanas de pós-operatório. Líquido peri-enxerto a partir do 3º mês de pós-operatório. Antes disso, as imagens radiológicas são confusas e tudo pode ser nada menos do que uma resposta inflamatória à inserção desse implante. Ou o aumento de gás, do volume de gás peri-enxerto em tomografia seriada. Você vai fazendo semanalmente, vendo se esse volume de gás está aumentando ou não. Como critério menor, a suspeita, olha que delícia isso, uma delícia, né? Pra gente que... A suspeita de gás líquido, inflamação de partes moles ao redor do enxerto. O aumento do aneurisma, do pseudoaneurisma. O aumento, a expansão do próprio aneurisma. Espessamento focal do intestino que está passando ali perto do implante, pensando numa infecção contígua. Risco de discite, osteomielite, hidronefrose, abscesso renal nesse paciente, é um critério menor. Ou no PET scan, para quem tem, se eu tiver um aumento da atividade metabólica associada. E laboratorialmente, o que eu posso ajudar? Vamos de novo achar o bicho, que também não é uma coisa fácil, principalmente se for um patógeno fastidioso, onde eu tenho mais de 4 meses de pós-operatório e esse bicho não cresce em lugar nenhum. Mas vamos tentar achar um micro-organismo, isolá-lo no enxerto, em amostra intraoperatória muscular, no próprio tecido muscular, ou em punção aspirativa, guiado por tomografia. E hemocultura adianta? Adianta. Se nós soubermos colhê-las, elas são excelentes. Pelo menos 2 amostras, como todos vocês sabem, em sítios periféricos, que sejam compatíveis também com patógenos que a gente acredite que possa causar essa infecção, e, se possível, que seja idêntico ao micro-organismo isolado na ferida operatória. Não é tão fácil assim, né? Então, eles sugerem uma amostra ou 2 de tecido positivo, com pelo menos 2 amostras periféricas. E os nossos famosos marcadores laboratoriais inflamatórios, que deixa a gente mais triste ainda, onde eu vou ver VHS, leucocitose, proteína C reativa e também procoacetonina. Lembrando que a proteína C reativa, ela pode estar aumentada nos 14 dias de pós-operatório, medindo somente uma resposta inflamatória e mais nada. Lembrando que na resposta inflamatória ao trauma, esses marcadores sistêmicos também aumentam por si só. E a procalcitonina tem muita coisa também associada com a resposta inflamatória sistêmica. Dividiram, então, a partir disso, esse consenso, a infecção em precoce ou tardia, onde a precoce seria até 4 meses de pós-operatório e a tardia a partir disso. Para que isso? Para eu tentar imaginar o patógeno, a virulência da cepa, a evolução da infecção. Então, na infecção precoce, o nosso carro-chefe são os estafilococos áureos, lembrar sempre do meticilino resistente.
bacilos gram-negativos entéricos, porque eu estou lidando com uma flora abdominal, lembrados comensais de intestino como anaeróbios e, às vezes, até fungos. Por que eu falo isso? Porque é a partir daí que vai ser a tua cobertura antimicrobiana empírica. Senão você não sabe para onde que você segue, na verdade, né? E na infecção tardia, é aquela bactéria de crescimento lento, que dá aquele quadro clínico frustro, pode ter febre ou não, a pessoa refere dor abdominal. Por si só, ela começa a se consumir muscularmente, ela perde massa muscular importante. É aquele paciente que não está legal e você não sabe o que está acontecendo. Geralmente, é causado por estafilocoagulase negativa e estafilococcus epidermidis. Como eu disse para vocês da fístula, por ser um ambiente polimicrobiano, eu tenho que pensar em bacilo gram-negativo, anaeróbios e cocos gram-positivos. O que os artigos sugerem, copiando do consenso de próteses articulares, que se colha 5 a 6 amostras de tecido, que pode ser muscular, até secreção você pode fazer se você quiser, mas principalmente tecido embebido em soro fisiológico, manda para a cultura para crescer. Vamos tentar fazer o gram, cultura de bactéria, em casos, culturas de fungos, em casos selecionados, culturas para micobactérias também. Sempre que a gente tem uma bacteremia, nós vamos considerar o implante excluindo outros focos, principalmente infecção urinária, pielonefrite. Por quê? Porque sempre vai existir o risco de disseminação hematogênica a partir da luz do implante, que ainda com 4 semanas não apresenta uma cobertura endotelial importante, ou seja, ele está desprotegido. E com isso a invasão bacteriana ela pode ocorrer. Como eu disse para vocês, nós temos que tentar localizar o bicho, isolar essa bactéria. Em termos de cultura, tudo que vocês puderem cultivar, lembrando que se a cultura for negativa não significa nada, o valor preditivo negativo é muito baixo, sempre pensar em patógenos de crescimento lento. Infelizmente, a cintilografia com leucócitos marcados, ela é sensível, mas pouco específica, depende muito da captação desses leucócitos, que vai medir nada mais do que inflamação. O PET scan parece ser um futuro nosso, né, uma promessa, porém a especificidade dele ainda é muito baixa. O nosso carro-chefe continua sendo a tomografia, principalmente tridimensional, onde ela detecta as alterações que até agora nós falamos, inclusive a presença das fístulas ou não, lembrando que gás e fluido, gás e líquido eu posso ter no início, nos primeiros dias de pós-operatório, então tomar muito cuidado com isso. Que os critérios são, para eu achar que a tomografia vai me ajudar, 7 semanas na presença de gás e 12 semanas para líquido pós-operatório. E sempre que nós fizermos um diagnóstico de fístula, se for fístula aortoentérica, solicitar uma endoscopia digestiva alta e na fístula aortobrônquica, broncoscopia. E com isso, então, a terapia, ela é associada a um glicopeptídeo com piperacilina, tazobactam ou carbapenênico. Na alergia, eu posso usar daptomicina ou linezolida, vancomicina, e para as penicilinas, aminoglicosídeo ou fluoroquinolona para bacilo gram-negativo. Tratar endovenoso pelo menos 4 a 6 semanas, substituir oral desde que o paciente esteja evoluindo bem. E quanto que eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou usar? Também não tenho trabalho para falar para vocês o tempo necessário. Geralmente são antibiótico-terapias prolongadas, associar rifampicina quando nós isolamos Staphylococcus aureus porque ela age em biofilme, manter glicemia normal, manejo nutricional e reabilitação. Esse é um caso nosso, para ilustrar, um paciente de 72 anos, hipertenso, coronariopata, dislipidêmico. Por coronariopatia, junho e setembro foi realizado em 2011 stents, e ele desenvolve, então, um aneurisma aórtico infrarrenal importante, e ele vai para a cirurgia em setembro de 2014. E a partir daí, em 2017, ele faz uma pielonefrite, com leucocitose PCR alto e uma Escherichia coli multissensível, que nós tratamos com ciprofloxacina após a cultura, inicialmente usamos ceftriaxona.
Esse paciente ele volta 3 meses depois com uma dor abdominal importante, consumpção importante, febre, dor anal irradiada para a bolsa escrotal. Iniciou-se vancomicina, paciente com leucocitose PCR importante. Esse paciente ficou 2 meses internado, repetindo tomografia. Quando, um dia antes do óbito dele, o cirurgião vascular, então, resolve operá-lo. Um dia antes, ele faz uma hemoptise grave e morre por choque hipovolêmico. E aí, o que nós temos de cirurgias? A conversão endovascular, que é você colocar um stent dentro do aneurisma. O risco de infecção e de ruptura é muito alto. Reconstruções in situ, onde você isola o foco de infecção e faz um novo caminho para esse sangue arterial passar. E aí o sistema fêmuro-poplite é o mais importante nesses casos. E nós temos também o bypass, que você segura ali e faz um sistema arterial totalmente anômalo por fora, extra-anatômico dessa infecção. Os fatores de risco são importantes. Na verdade, nós devemos repetir a tomografia em tempos antes da alta, em 3 meses, 6 e 12 meses. E o que eu queria dizer é o seguinte, esse brasileiro aqui, ele foi o primeiro negro, ano passado, a participar de um Ironman em Kona, que é uma das maiores provas que tem de triatlon. Thaís, eu não podia deixar de trazer. E aí é o seguinte, ele fala que no deserto a gente faz um grande contato com os nossos demônios. E que quando nós saímos do deserto, esses demônios viram anjos. Então eu desejo que nós sejamos anjos para esses pacientes, porque eu não tenho a solução desse tipo de infecção para dar para vocês. Muito obrigada.